Boa tarde, meus queridos irmãos e amigos. Estou passando aqui nessa tarde, mais uma vez, para deixar aqui para você, essa palavra que o Senhor passou para mim. Porque são coisas que a gente, às vezes, convive, a gente vê, e temos que passar, para as pessoas, para deixar ali, as nossas experiências, as nossas buscas constante ali diante de Deus, Então, ontem eu comecei aqui gravando, mas estava muito... As minhas vistas estavam assim muito embaçadas por causa da lâmpada aqui, Aí hoje eu estou aqui de novo, de volta, para corrigir aqui e deixar para vocês. Aqui a mensagem diz: pensa comigo, depois de estudar e viver experiências, descobri porque ando direto na fonte em empelestar essas forças constantes. O diabo não é de chifre, é uma analogia, uma pernoficção de hábitos, destrutivos, medos paralisantes, crenças limitantes que mantêm as pessoas presas numa vida medíocre. Nada mais é do que o arquétipo do inimigo. Arquétipo do inimigo. Arquétipo para queda. Não sabe, é um modelo de comportamento. O diabo é um modelo de crenças e comportamentos maliciosos, mentirosos e destrutivos. E quando começo a entrevista com o diabo, ele disse que controla as pessoas através de 98% da humanidade são controladas por forças que nem percebe. Então, perguntei ao diabo: onde você mora? Ele respondeu: eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Ele não está em algum lugar lá fora, está dentro da sua mente, ocupando espaço que você não ocupa com com pensamentos negativos, e cada pensamento negativo que você tem
é o território dele. Cada medo que te paralisa é arma dele. Cada indecisão é arma dele. Qual a arma mais poderosa do diabo? A arma mais poderosa sobre o ser humano consiste em duas: princípios secretos. Primeiro, o hábito. Através do hábito, ele entra silenciosamente nas profundezas da sua mente. E você nem percebe. É um negócio bem gradual. É uma desculpinha aqui, outra desculpinha ali. Pequenos hábitos se tornaram padrões de sua identidade. Em você acreditar, ser e estar, identidade se torna em sua própria prisão. Primeiro ele levanta o medo na mente das pessoas. E conforme as sementes germinam, cresce através do uso contínuo dos pensamentos negativos, ele controla espaços que eles ocupam. Então, ele lista os 6 medos mais afetivos para esse controle mental. Primeiro medo da pobreza, é o da pobreza. A pobreza tira a habilidade das pessoas pensar com clareza. Quando você está desesperado por dinheiro, você não consegue criar e nem planejar. Você só consegue reagir. Você não consegue reagir. A gente vê, meus irmãos, muitas pessoas com a vida assim, toda destruída, a situação financeira medíocre. Quanto mais ali a pobreza, as pessoas não têm iniciativa para nada. Você às vezes vai visitar pessoas assim, carentes, que precisam, sabe? Eles se sentem ali presos, amarrados em pequenas coisas, sabe? Viver ali de resto, viver de doação, de pinga-pinga. É uma vida assim, sabe? Então eles não têm. Xaraba canta lá, manaia. Ride canta lá, e súbia, ri, manaia. Eles não têm coragem. Não têm. Meus irmãos, não é porque eles não querem. É porque o inimigo domina ali a pessoa de uma tal maneira para eles viver uma vida de humilhação, viver na dependência das pessoas, daquilo que eles recebem, que as pessoas doam, que as pessoas... E ainda, graças a Deus, existem pessoas que têm um coração bom, que ajudam, porque eles são carentes de ajuda, mas, na verdade, são pessoas que não têm disposição nem para ir para uma igreja, para buscar o Senhor, para ter uma atitude, para se levantar,
para arrumar um trabalho, eles ficam ali presos, sabe? Esperando aquilo que as pessoas possam oferecer para eles. É uma vida, sabe, muito difícil. E nós temos que ajudar, porque eles não têm culpa. Então, de estar passando aquela vida, porque às vezes falta de busca da parte do Senhor, falta de entendimento, eles e fazer coisas que não agrada a Deus, eles vivem essa vida de miséria, de pobreza, de escassez, sabe? Então isso aí é uma das causas que o inimigo, que o medo causa nas pessoas, sabe? A segunda é o medo da crítica. O que eu posso fazer? Porque tudo que eu vou fazer, a minha mente está nas pessoas. O que elas pensam, o que elas acham de mim, se o que eu vou fazer vai agradar a eles ou vai desagradar, eu vou ficar... Então, o pensamento da pessoa, o inimigo controla mesmo, sabe? Controla para a pessoa. Tudo que ele vai fazer, ele tem medo. Tem medo. A dependência dele não está no Senhor. A dependência dele está no homem, no ser humano. Estão presos em amizades, que muitas vezes são amizades que levam só lá para a destruição. Não é, porque a verdadeira amizade quer o melhor para nós, quer o nosso crescimento, quer nos ver com a vida próspera, uma vida abençoada, uma vida, né, assim, aonde nós tem a direção de Deus. Então, o medo da crítica, ele atua, irmãos, e muitas vezes em pessoas assim religiosas mesmo, que acham ali que ele tá com tudo, sabe? Ele tá... Mas na verdade, muitas vezes ele tá fazendo a vontade do homem, não é a vontade que Deus quer para ele. Ele está ali sendo dominado a fazer do jeito que as pessoas querem que ele faz, não a vontade de Deus para a vida deles. Isso aí também eu já vivi, presas em situações, em pessoas, no mundo lá fora, sabe? Agora... O terceiro medo é da doença. A doença, meus irmãos. E o medo da doença é terrível. Hoje nós estamos vivendo em uma época que nós estamos vivendo sendo controlado em tudo. As pessoas têm que fazer do jeito que as outras querem que nós façamos. Eles querem comandar a nossa vida em tudo. A vontade deles é que tem que prevalecer, não a nossa vontade. E a pessoa fica com tanto medo das doenças, e quanto mais doente, mais medo, mais doente nós ficamos. Quanto mais toma remédio, nós passamos a viver uma vida escravizada pelos remédios, pela mídia, pelas pessoas. Isso chama medo, medo da independência, medo de nós ter uma vida. O medo é tanto que da doença, que nós passamos a ser manipulados de tanto medo da doença. Olha, eu quero falar uma coisa, quando a Covid começou,
a gente estava orando, eu e 5 irmãs, e Deus mostrava para nós e falava com a gente na madrugada. E quando chegou, essa doença chegou, meus irmãos, a maioria morreu de medo, por causa do medo da doença. Tanta coisa que as pessoas colocam aí na mídia, nas reportagens, que coloca pânico. Então as pessoas eram entubadas ali, às vezes nem tava com a doença nada ali, as pessoas já achavam que tudo era aquela doença, sabe? Mas era como lá no Egito, irmãos. Lá no Egito, Moisés falou para Faraó: para de perseguir o povo de Deus e deixa eu tirar eles daqui. Para eles terem a vida deles. Ô, xaraba canta lá manaia, ride canta lá e súbia. Mas Faraó não queria soltar aquele povo que vivia escravizado por ele. A gente vê hoje aí, ó, acontecendo isso, o povo na escravidão, vivendo a escravidão de dependência humana, de medo, irmãos. Esse é o medo que o diabo coloca e usa pessoas para manipular as outras pessoas. Olha aí, o Senhor falou para Faraó: solta o meu povo, que se ele não soltasse, ele ia enviar as pestes. E Deus falou para o povo dele que a casa que tivesse com sangue carmesim lá na porta, aquela doença não ia entrar, as pragas não iam entrar. E não entrou. E nós vemos aí com essa doença aí, a Covid, que as pessoas que estavam ligadas ali verdadeiramente com o Senhor, na dependência de Deus, não aconteceu nada. Irmãos, eu orei para minha sobrinha, colocando a mão nela, eu nem sabia que ela estava com Covid. Fui na casa dela, ela estava acamada. Coloquei as mãos nela, ela levantou e foi lá para a sala, né? Meu irmão foi lá levar a comida, e eu fui com ele. E orei para muitos. Minha filha mesmo ficou em casa, ela, o esposo e os filhos, tomou lá aqueles remédios caseiros lá, e não teve nada, mas as pessoas que sentiam medo mesmo, irmãos, foi as pessoas que foram, porque a confiança deles muitas vezes estava no dinheiro, estava na medicina, estava no ser humano, mas não estava no Senhor. E eles tinham muito medo de morrer, e o remédio muitas vezes, ele intoxica e agrava outros organismos do corpo, sabe? Igual o fígado, vai agravando o fígado, pâncreas, outras coisas, sabe? E aí não suporta, e aí Deus permite, né? E leva. Mas é muito terrível o medo da doença. E é assim, antigamente nós tomávamos remédio lá arrancado lá no cerrado, nos matos, e fazia e era curado. Poucas pessoas iam, que era poucos hospitais, e os médicos trabalhavam assim, era para salvar a vida mesmo, não era em troco de riqueza, de ficar rico, nem, sabe? Então hoje você vê aí as pessoas tudo formando para medicina, porque dá dinheiro, né? Dá dinheiro, às vezes as pessoas nem têm aquele dom, não tem aquele dom para estar ali, e porque o outro formou, está bem sucedido e tem muita concorrência, tem muito espaço, né, para trabalhar, e as pessoas né?
Mas as pessoas, você vê que cada dia mais gente doente, os hospitais mais cheios e as pessoas morrendo. Então você vê que tudo está no controle do Senhor. E nós tinha que estar na dependência dele também. Mas, igual eu falo, antigamente você nem podia falar nome de câncer. Hoje todo mundo é câncer, câncer aqui, câncer ali. E quanto mais fala, mais aquela doença se propaga, você entendeu? O povo israelita mesmo, o povo de Israel, não fala essa doença. O nome dessa doença, que ela é maldita. É maldita, mas é o próprio Deus que permite, você entendeu? Por causa da incredulidade do ser humano. Outra coisa, ali eu falei, né, da doença. E o quarto medo é da perda do amor. Irmãos, quantas pessoas se matam, suicida. Meu filho mesmo, infelizmente, ele estava no caminho errado, com pessoas erradas, apegou em pessoas que não era para pegar, como lá Sansão e Dalila. A promessa que Deus tinha para a vida dele era outra. E se suicidou por causa daquelas que é amor. Irmãos, isso não é amor, não. Isso é maligno. Isso é uma dependência maligna. Não é amor. O amor que vem da parte do Senhor não faz isso, irmãos. A pessoa tem uma vida abençoada, tem uma vida segura. Você vê quantos casais aí que vivem a vida inteira, uma vida em comunhão com o outro, em comunhão com Deus, e é bem sucedido. Mas essas coisas, esse amor que o povo fala aí, é atração física, é só dar amor da carne, da própria carne, sabe? E aí a pessoa não tem o domínio próprio, que é o domínio do Espírito Santo. Então, a gente vê também, né, família aí sendo destruída aí, que é onde era para haver o amor, o companheirismo, um casal que fosse assim, unidos, acabar em desavença, sabe? Isso aí é o medo da perda. O medo, o diabo já estava agindo lá, ó, há muito tempo e eles não percebem. Meu filho, nós falava para ele, mas ele não teve forças suficiente porque não estava servindo, não estava do jeito que Deus queria. Ele estava fora, apartado das coisas de Deus. Porque quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos reveste, é Ele que nos fortalece, meus irmãos. Não é a nossa própria força, a força do nosso braço que nós vencemos, não. A força não está no dinheiro, não está em bens, não está na mídia, não está no mundo lá fora. A nossa força vem lá do alto vem do Senhor. Então esse é o amor que o povo fala, o medo, sabe, de perder aquele amor que muitas vezes não é amor, é uma dependência maligna. Eu já vivi isso também, a pegar em pessoas que não era para pegar, só que depois eu, por exemplo, já estava no caminho do Senhor, na direção dele, eu ia para os pés de Jesus chorar e clamar e derramar lágrimas para Deus tirar aquela dependência maligna do meu coração e da minha mente. Eu tenho muita experiência do Senhor para hoje estar aqui testemunhando o amor dele, o que ele fez na minha vida, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, sabe? Eu orava para o meu filho, mas Deus preparou ele, Deus ali, e Deus permitiu, levou, porque sabia que ele não tinha forças e eu ia passar por coisas mais terríveis que eu não queria, sabe?
Então, nós temos que optar por aquilo que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. Então, o quinto medo, eu falei o quarto que é da perda do amor. Agora, o quinto medo é o medo da velhice, irmãos. Esse é um medo terrível também que o diabo coloca aqui, ó, na nossa mente. Medo da velhice. Irmãos, nós temos que aceitar e glorificar, dar glória a Deus, de nós estar aí vencendo a cada dia, a cada momento, a cada manhã, a cada ano. Eu estou com 73, vou fazer 74. E graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, Deus me libertou do medo. Deus me libertou do medo de tudo. Aonde você vê hoje muitas pessoas aí aprisionadas, pessoas mesmo aí, ó, que fala que diz ser de Deus, servir a Deus, está numa denominação aí há quanto tempo, mas está ali dominado pelo mal, meus irmãos, pelo mal aqui, ó, na mente. Hoje a mídia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não fazer isso, você vai perder sua perna, você vai perder não sei o que, vai perder outra coisa. E nós passamos a ser dominados pelo diabo mesmo, os pensamentos que vêm. E nós vamos nutrindo com lixo, porcaria, que faz mal para nossa alma, faz mal para nossa mente. E aí o diabo deita e rola, acha bom, porque é ele que coloca ali, ó, o medo. Você tem que cumprir as regras aí que o mundo fala, que o mundo diz. Você tem que fazer academia, porque se não fazer academia você vai entrevar. Você tem que fazer natação, porque senão você vai ficar doente. E é tanta coisa, doença, tá assim, ó. Não, e a velhice, principalmente, depois de uma certa idade, as pessoas passam a dominar a nossa vida e a gente não passa a ter mais liberdade para nós agir, para nós as nossas próprias vontades, a vontade de Deus para nossa vida, sabe? Eles querem dominar nós em